Olá, meu nome é Rafael Lopes, trazendo nesse vídeo deduções e mais deduções. O vídeo foi feito para tentar trazer algumas deduções e fórmulas matemáticas de uma forma bem explicada e a mais interessante possível. Então nesse vídeo, trazendo a fórmula para somatório finito das n primeiras potências de P, que é o somatório de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n, com esses números elevado à potência P. Então, por exemplo, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado. Essa fórmula pode ser fechada de uma forma recorrente ou de uma forma direta, uma fórmula fechada, né? E a ideia é mostrar as duas soluções de algumas maneiras e mostrar como que é feito esse procedimento. Então, começando a somatório das NP potências, então o que são e para que servem. Como eu tinha comentado antes, são somatórios do tipo 1 elevado a p, mais 2 elevado a p, mais 3 elevado a p, até n elevado a p, onde n é um número, n e p são números naturais, números inteiros maiores que zero. No caso, o p pode ser zero, o n não, porque senão não tem somatório. E se o p for zero, vai ser um dos casos que a gente vai abordar um pouco mais pra frente. Mas seria esse somatório, tentar fechar esse somatório numa fórmula. Então, um exemplo possível, a somatória das 10 primeiras potências de 4. Então, seria o caso onde o n vale 10 e o p vale 4. 1 elevado à quarta, mais 2 elevado à quarta, mais 3 elevado à quarta, até 10 elevado à quarta. Estou usando essa notação S, entre parênteses o n, então no caso S de 10, e o índice 4 indica que é a potência de 4. Se fizer essa somatória na calculadora, vai dar 25.533. A ideia é tentar fechar numa fórmula, onde eu entre com n, entre com p, e eu obtenha direto esse valor do somatório. Então, esse slide só para deixar claro quais são as ideias do vídeo, né? Então, a ideia é esperar encontrar uma fórmula fechada ou recursiva. A fórmula recursiva é aquela que cada termo depende do termo anterior. Então, é uma forma de encontrar um método para encontrar o próximo termo, embora para chegar no enésimo termo eu tenho que calcular até o enésimo menos 1. Então, uma fórmula pior, né? A ideia é se conseguir encontrar uma fórmula fechada, melhor. O método de generalização. Então no vídeo a gente vai calcular para p igual a 0, 1, 2 e 3 e tentar encontrar ali qual é a relação entre eles. Tentar encontrar esse método direto, que seria melhor do que o método recursivo, mas se for necessário vamos demonstrar os dois. E vamos tentar demonstrar aí essa fórmula fechada. Então vamos lá. Para começar, com p igual a 0. Então para p igual a 0, o somatório fica bem simples, né? Fica 1 elevado a 0, mais 2 elevado a 0, mais 3 elevado a 0, até n elevado a 0. Então usando a notação ali que eu tinha comentado antes, S de n com índice 0. Fazendo essa conta, a gente sabe que todo número elevado a 0, exceto o próprio 0, vai dar 1. Portanto, então vai ficar 1 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, até n elevado a 0, que também é 1. Então esse somatório fica bem simples de fechar numa fórmula. Eu estou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes. Então fica bem simples de, aqui usando a notação de somatório, né? Então a notação do sigma, vai ser bem utilizada essa notação. É quase impossível fazer contas com somatório sem utilizar essa notação, senão ficaria muito extenso. Mas é bem simples chegar à conclusão que se eu somo dois termos eu teria 2, se eu somo 3 termos eu teria 3, portanto n termos eu vou ter n. É como se eu estivesse somando n1, então eu vou ter no fim das contas n. Então essa é a nossa primeira fórmula fechada, apesar de parecer muito simples, mas isso já indica que a fórmula é S de 0 de n termos é igual a 1 vezes n. Então agora demonstrando um somatório um pouquinho mais complicado, que esse de p igual a 0 praticamente não valeu, muito simples, mas foi a primeira fórmula que obtemos. Mas agora uma série um pouquinho mais complicada. Então para as potências elevado a 1 agora. Então para p igual a 1, temos a seguinte série.
1 elevado a 1, mais 2 elevado a 1, mais 3 elevado a 1, até n elevado a 1. Então isso vai dar o somatório das 1 potências, digamos assim, das n primeiras, né? Então, mais simples ainda, a gente sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, é a mesma relação entre essa série, né? 1 mais 2 mais 3 até n. Essa série a gente conhece bem, ela tem uma relação linear, é a série conhecida como progressão aritmética. A gente conhece a fórmula dela lá do ensino médio ou ensino fundamental, e na verdade quem deduziu essa relação foi o tal do Gauss, a série conhecida como PA. Ele deu a fórmula para somatório da PA como o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos sobre 2. Então, aqui eu vou demonstrar como que ele chegou a essa conclusão, da mesma forma que ele deduziu. Não é um método que a gente vai usar para todas as seguintes potências, porque esse método só se encaixa se os termos têm uma relação linear, senão não é possível. Bom, vamos lá. Então a ideia que ele usou, partindo desse somatório, 1 mais 2 mais 3 mais reticências, mais n menos 2 mais n menos 1 mais n, então são todos os termos. Então a conclusão, a ideia que ele teve foi a seguinte: se eu somar 1 mais n, ou seja, o primeiro termo mais o último, eu vou ter como resultado n mais 1. Se eu somar o penúltimo e o segundo, eu também vou ter n menos 1 com mais 2, menos 1 mais 2 dá mais 1, e portanto eu tenho n mais 1 novamente. Se eu somar o terceiro termo com o antepenúltimo, de novo, mais 3 com menos 2, eu vou ter mais 1, portanto, n mais 1 novamente. E quantos n's mais 1 eu vou ter nessa série? Como eu tenho n termos na série, e eu tenho, a cada 2 eu tenho n mais 1, então se eu dividir a metade do número de termos, eu tenho o somatório final. Então é simplesmente pegar, ali está a relação que eu tinha comentado, então é simplesmente eu somar o primeiro mais o último, multiplicar pela metade do número de termos. Por isso que a fórmula final se torna exatamente n mais 1 vezes n sobre 2, que seria o primeiro termo mais o último termo vezes a metade da quantidade de termos, ou seja, n sobre 2. Né? Então, na verdade, não precisaria ter aquela dedução de Gauss para números genéricos, para qualquer primeiro termo e qualquer último termo. Nesse caso, poderia dizer simplesmente n mais 1 vezes n sobre 2. Abrindo essa fórmula, fazendo a distributiva do termo n sobre 2, perdão, a gente vai ter n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2 como somatório. Eu vou sempre trazer essa distributiva porque tem que ficar claro a relação entre essa fórmula e as outras fórmulas. Então, por exemplo, a primeira fórmula a gente tinha só 1 vezes n, e agora a gente tem 1 meio de n ao quadrado mais 1 meio de n. E essa relação vai ser importante para os outros termos, as outras potências. Então, eu vou sempre trazer essa relação da distributiva. E agora, o somatório das n primeiras segunda potências, né? Então, agora teremos para p igual a 2. Então esse é um caso um pouquinho mais interessante. Provavelmente o caso de potências 1, né, que seria do 1 até o n, a maior parte das pessoas já conhecia através das progressões aritméticas. E talvez as segundas potências pouca gente viu, né, a dedução. Então seria o somatório de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até n ao quadrado. Então o método que vai ser utilizado a partir de agora é o método que vai ser utilizado para as outras potências também. Então, por causa da potência terceira, quarta, quinta. E o motivo de utilizar esse método é porque esse método é possível de generalização. Então, o método anterior, como o da progressão aritmética, eu não posso utilizar agora, porque agora não tem a relação linear. Então, veja que se eu somar o primeiro com o último termo e o segundo com o penúltimo, já não dá o mesmo valor. Então, não há uma relação linear. Mas o método que vai ser utilizado agora vai poder ser utilizado para para todas as potências, na verdade. Então vamos lá. Então o método parte da seguinte ideia. Note que a fórmula que foi gerada para a soma das potências de 1 é uma fórmula de segundo grau. E a fórmula que vai ser gerada para as potências de grau 2 é uma fórmula de grau 3. O motivo disso vai ficar claro posteriormente. Mas a gente sabe que é uma fórmula de grau 3.
Então a relação é, eu tenho que achar alguma relação entre as potências de grau 3 e a somatória das potências de grau 2. Então a relação que foi encontrada parte da seguinte ideia. Vamos partir da somatória dos cubos. Então 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, reticências, mais n menos 1 ao cubo, mais n ao cubo. Se eu subtrair desses termos uma série bem parecida, 0 ao cubo, mais 1 ao cubo, até n menos 1 ao cubo, ou seja, é a mesma série com a mesma quantidade de termos, exceto que uma começa no 1 e a outra começa no 0. Subtraindo uma da outra, teríamos, veja que o 0 ao cubo é 0, né? Não vai fazer diferença. Mas 1 ao cubo menos 1 ao cubo vai simplificar, vai zerar. 2 ao cubo menos 2 ao cubo também vai zerar, e assim por diante, até o n menos 1 ao cubo menos n menos 1 ao cubo, que também vai zerar, e sobramos só n ao cubo. Então, podemos escrever essa fórmula um pouquinho mais enxuta, na notação sigma, de somatório. Então, teremos o somatório com k começando em 1 até n de k ao cubo, que representa a primeira linha da diferença, menos k menos 1 ao cubo, que representa a segunda linha da diferença, resultando em n ao cubo. Então, aparentemente essa fórmula... aqui. Então a fórmula fica assim. Aparentemente essa fórmula não tem relação com o nosso somatório de quadrados. Porque queríamos achar uma fórmula para a soma dos quadrados e estamos somando os cubos, né? Porém, se a gente abrir o termo cúbico, então o binômio k menos 1 ao cubo, ficaremos com k ao cubo menos k ao cubo mais 3k quadrado menos 3k mais 1. Então, que simplificando, ficará só somatório de k começando em 1 até n de 3k quadrado menos 3k mais 1, resultando em n ao cubo, assim como antes. Então agora já dá para ter uma relação ali de por que a gente está fazendo isso, né? Eu consegui, através de um somatório de 3 vezes o somatório de k ao quadrado, menos 3 vezes o somatório de k, mais uma vez o somatório vazio, digamos assim, eu consegui achar uma relação entre a somatória dos quadrados com uma potência cúbica, que é a relação que a gente queria, pois a fórmula vai ter esse termo cúbico, né? Então, vamos lá. Então, separando cada um dos elementos. A constante num somatório, ela vai para todos os termos, então é como se eu colocasse em evidência e tirasse do somatório. Então eu vou ter 3 vezes o somatório dos k quadrados, sempre o somatório começando em k igual a 1 e indo até n, menos 3 vezes o somatório dos k, mais uma vez o somatório de 1, né? Resultando ainda em n ao cubo. E portanto, então da onde que saiu essa fórmula? Isolando ali o somatório dos k quadrado, que é o que a gente queria, né? Então a gente buscava o somatório das potências quadradas e ali chegamos a uma conclusão. Só que essa fórmula está meio ruim, né? Pois n ao cubo mais 3 vezes o somatório dos k menos o somatório de 1 sobre 3. Então essa fórmula tem os somatórios, porém a gente já tem a fórmula justamente do somatório de k igual a 1 até n de k, que é o somatório que a gente calculou anteriormente para potências de 1. Menos o somatório de 1 é justamente o que a gente calculou para potências de 0. Então essas fórmulas eu posso substituir ali, né? Então substituindo essas fórmulas, chegaremos em o somatório das potências quadradas é n ao cubo mais 3 vezes. Esse n mais 1 sobre 2 é justamente a fórmula encontrada anteriormente para as potências 1. Menos n, e esse n é justamente a fórmula encontrada para as potências 0 e sobre 3, devido à parte algébrica. Então, simplificando o termo, teremos o somatório dos k quadrado é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, chegamos a uma fórmula bem simples e bem direta, né? Fórmula fechada, que é o que a gente queria. Aqui, só para ter aquela relação que eu comentei anteriormente, fazendo a distributiva dos n's, teremos 1/3 de n ao cubo, mais meio de n ao quadrado, mais 1/6 de n. Então, de novo, conseguimos encontrar a relação direta. E veja que realmente a potência 0, a fórmula da somatória de potência 0 tem grau 1, enquanto que a de potências 1 tem grau 2 e assim por diante. E agora, a somatória das potências 2 tem grau 3. Então essa relação já está estabelecida e o método ficou bem claro.
como que vai ser para o próximo, né? Então vamos lá dar uma olhada. Então, na verdade, eu vou fazer o somatório das potências cúbicas, porém, esse vai ser só para finalizar, digamos assim, a demonstração do método. Porque o método já foi bem explicado ali nas potências de grau 2, e na verdade o método é o mesmo, né? Então a gente vai começar com a mesma ideia. Como é que a gente começou de potências de quadrados? A gente começou fazendo uma diferença de dois cubos, né, no somatório de dois cubos. Então aqui vai acontecer a mesma coisa com potências quartas agora, né? Porque a gente viu que sempre vai ter um grau 1 maior, né? Um maior do que a potência P. Então, n à quarta é igual ao somatório de k igual a 1 até n, de k à quarta menos k menos 1 à quarta. Bem simples. E a mesma ideia, né? Vamos abrir o binômio k menos 1, a elevado à quarta. Então, abrindo ele, teremos n à quarta é igual ao somatório de k à quarta menos k à quarta mais 4k ao cubo menos 6k quadrado mais 4k menos 1. Dá para simplificar ali k à quarta com k à quarta e vai sobrar os outros termos. Então teremos, já separando já os somatórios, teremos n à quarta é igual a 4 vezes o somatório de k ao cubo, menos 6 vezes o somatório dos k quadrados, mais 4 vezes o somatório dos k, menos o somatório de 1. Todos os somatórios partindo de 1 até n. Então já ficou bem claro o que vai acontecer, né? Isolando o somatório dos k ao cubo. Então teremos, desculpe, não é isolando, por enquanto só substituindo os somatórios pelas fórmulas que encontramos antes. Então vai ficar n à quarta igual a 4 vezes o somatório dos k ao cubo, que é justamente o que a gente está buscando, menos 6 vezes, essa é a fórmula do somatório dos k quadrados, que foram encontrados nos slides anteriores. Então a fórmula dos k quadrados é justamente n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então fica bem simples, né? Então mais 4 vezes o somatório dos k a gente encontrou como n ao quadrado mais n sobre 2, ou n vezes n mais 1 sobre 2, que dá na mesma, né? E o somatório dos 1's é justamente n. Então veja que a gente utiliza as fórmulas para p igual a 0, 1 e 2 dentro da fórmula do p igual a 3, né? Essa também é uma relação que vai ser útil mais para frente. Então, para encontrar a fórmula para p igual a algum valor, eu vou utilizar todas as fórmulas dos p's anteriores, digamos, né? Então agora sim, isolando o somatório dos k's ao cubo, teremos no fim das contas uma fórmula muito simples. Somatório dos k ao cubo é igual a n ao quadrado mais n ao quadrado sobre 4. Então é um exercício algébrico ali, simplificar aquelas frações para chegar nesse valor, mas acredite em mim, chega. Então, ou ainda abrindo esse termo ao quadrado, para deixar aquela relação que eu tinha comentado. Então, o somatório dos k's ao cubo, de 1 até n, é n à quarta sobre 4, é 1 quarto de n à quarta, mais 1 meio de n ao cubo, mais 1 quarto de n ao quadrado. Então, uma relação bem tranquila, né? Então, nesse vídeo era isso que eu queria demonstrar, que seriam as fórmulas iniciais dos somatórios das potências. Mas no próximo vídeo a ideia é tentar generalizar essas fórmulas para um P qualquer. É possível, né? Não é uma tarefa tão simples, mas agora a gente já tem ferramentas suficientes para isso. Já tem um método que generaliza, né, de forma direta para qualquer P que a gente quiser. Então é um método no mínimo já pronto. A gente só precisa trabalhar com um pouquinho de álgebra. Mas vamos tentar deixar esse método melhor, né, para fechar para qualquer P. No próximo vídeo eu vou trazer a relação entre essas fórmulas que a gente encontrou com os tais dos números de Bernoulli, que justamente foram criados com esses somatórios. Então vai ter uma relação bem direta, para quem já conhece. E fórmulas alternativas. Então vai ter fórmula que utiliza a série a série sigma, né, os números de Riemann, e algumas outras fórmulas recorrentes, né, utilizando números de Stirling e tal, né? Então, ó, por exemplo, a relação com a função zeta. Então vai ter fórmulas de generalização desses somatórios com a função zeta. Então, é isso aí. Esse é o vídeo que eu queria trazer.
Obrigado por assistir, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.